pode ajuda os tutores sempre atentos e cheios de amor e carinho pelos bichinhos. Sempre com bem, mais tarde tudo fica mais tranquilo. Vem com a gente na segunda temporada do Bem Mais. Pode ir, que seu pet agradece com beijinhos. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast da Clínica Bem Mais Pet, o Bem Mais Pod. Hoje a gente vai falar de um tema muito importante, principalmente para os tutores de gato, a FeLV. Vou começar aqui apresentando o Dr. João, representante da empresa Animalia, que faz aí a distribuição de medicações de ouro fino, e também médico veterinário, né? Explica pra gente, começa primeiro, João, se apresentando para o público aí de casa, falando um pouquinho sobre você. Sei que o João vai contar para vocês, mas ele também trabalha com silvestres, né? É um tema bem interessante, né? Eu agradeço a Larissa por ter me convidado. Eu sou formado há 5 anos, trabalho aqui na região de Campinas como promotor técnico da linha da Ouro Fino pela Animalia Distribuidora e também trabalho atendendo animais silvestres, né? E é um tema bem interessante falar de FeLV porque é uma doença que afeta tanto os animais silvestres, né? Então os felinos selvagens podem ter, inclusive, e aí pode passar para os animais domésticos. Então os animais domésticos e os selvagens podem compartilhar essa doença, né? Então a gente tem aí uma prevalência dessa doença em regiões que esses animais têm contato próximo. Que legal, João. Olha que interessante, né? Você vê que tanto os felinos domésticos quanto os silvestres também pegam essa doença. Explica pra gente a diferença aí do primo, né? Da FeLV e da FeLV. Porque quando a gente fala isso na clínica, os tutores às vezes assimilam que é a mesma doença, mas na verdade elas são duas doenças totalmente diferentes. Sim, a FeLV ela é um retrovírus que vai atacar o sistema imune e a transmissão vai ser através de mordedura, lambedura, através da urina, mãe para filhote, através da placenta, via mamária, enquanto a FeLV ataca o sistema imunológico a longo prazo e a transmissão acaba ocorrendo através de mordedura, né, feridas mais profundas. A FeLV ela é muito mais fácil de ser transmitida simplesmente se o animal compartilhar o mesmo potinho em casa, né? Então, se são animais amigos, eles se lambem, né? No famoso grooming que a gente fala, ou compartilham o mesmo potinho, comem no mesmo pote, utilizam a mesma caixinha de areia, tem uma chance bem maior de ser transmitida, né? Porque a transmissão ocorre primariamente pela saliva de uma maneira geral. Sim, a gente está aqui com o Dr. Ricardo Neri, né? Especialista em felinos, ele vai se apresentar um pouquinho para vocês conhecerem ele. Tá há quantos anos aí no mercado, doutor? Eu já estou atuando no mercado há mais de 15 anos, com especialização em felinos há mais de 12 e atuando, atendendo, graças a Deus, só gato. Nada contra quem tem cachorro, mas atendendo só gato, a gente está dedicado já faz 4 anos, né? A gente tem nosso consultório, que é a Neri Buozzi, e a gente se dedica somente a gatos. Então, é um jeito diferente de lidar, né? Todo mundo às vezes pergunta por que só gato, né? Poxa, você abandonou o cachorro. É porque são jeitos diferentes, são hábitos diferentes, parte da alimentação, eles são carnívoros, o cachorro é onívoro, então a gente tem certas abordagens diferentes. E complementando aqui um pouquinho do João, a gente costuma brincar que a FeLV é do gato malvado, né? Que vai por mordida. E a FeLV é do gato bonzinho, que um cuida do outro. Então, isso é um detalhezinho da FeLV que a gente costuma passar para os responsáveis. É muito importante aí. E realmente, as pessoas às vezes imaginam que gato é um cachorro pequeno, mas não, gente. Eles são totalmente diferentes. Protocolos, doenças, tem muitas diferenças. Tá também aqui com a doutora Mariane, também da Ouro Fino, vai falar um pouquinho aí pra gente depois sobre o controle da doença, sobre teste rápido. Pode se apresentar, Mari. Oi, pessoal. Prazer, eu sou a Mariane, eu sou consultora da Ouro Fino. Eu faço atendimento aqui na região, aqui em Campinas também, como foco, né? A gente tem toda a nossa linha aí, terapêutica, suplementação, a linha de testes rápidos também, para a gente trabalhar junto com a doença, para a gente descobrir tudo isso também e ajudar no tratamento. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre esses pontos também. Então, vou voltar aqui pro Dr. Ricardo. Doutor, explica pra gente, assim, o que seria a leucemia felina, né? A FeLV. A FeLV ela é uma doença, ela é causada por um retrovírus, comete uma parte da espécie dos felinos, né, inclusive selvagens. A transmissão, como o João falou, é mais por saliva, por contato. Os sinais clínicos mais comuns é febre recorrente, palidez, anemia, né, mas muitas vezes a gente pega ele assintomático, né, por isso é importante de sempre testar. A gente sempre falava que miou, testou, né? Então, chegou na clínica, tá miando, você faz o teste, porque os caras
são bem diferentes para mostrar sinal clínico, né? Eles ainda são domiciliados, né? Eles não são domesticados. Então, eles não expressam tanto sinal clínico como o cachorro, né? Então, não tem essa harmonia que o cachorro tem com o dono, o cachorro já sabe que o dono vai cuidar. E o gato traz as características selvagens dele ainda, de se isolar, de perder peso. Então, quanto mais precoce a gente pegar a doença, melhor é. Então, a gente tem os testes, né? Que é o teste rápido, que é o ponto inicial. Quando a gente está falando de gato, a gente já testa lá. E tem as PCRs, né? As PCRs, eles conseguem pegar o vírus mais cedo. Então, uma contaminação de menos de 2 semanas, você já consegue ter a resposta. Embora demora um pouquinho para ficar pronto, né? A gente tem aí um laboratório que leva uns 3 dias para ficar pronto, mas normalmente a gente associa, já se você pega um FeLV já positivo no teste, já começa, não tem tratamento, né? Sim. Por ser uma doença viral. Então, os tratamentos que hoje em dia estão se preconizando é muito experimental. Então, a gente usa porque a gente não tem muito recurso comprovado, então a gente começa a usar ele. É difícil, né, doutor? Eu tava dando uma estudada outro dia e é meio que debaixo dos panos ainda, né, esses retrovirais. Ainda não tem uma coisa legalizada, ainda não tem exatamente muitos estudos ainda sobre a questão dos tratamentos, é muito mais paliativo. É aí a importância da gente falar dessa doença, né? Porque ela tem prevenção. É, esse que é o ponto forte, né? Se a gente prevenir, e o principal é você. Eu sei que a gente tem muito gato de rua, tem muito abrigo, tem muitas coisas, mas acho que a partir do momento que ele passou a ser seu, ele é seu. Então cuida dele. Não deixa ele na rua, não deixa ele se expor, porque às vezes você tá lá, seu gatinho, ele gosta, mas tipo, poxa, o gato de rua vive menos, gato dentro de casa. Eu tenho um paciente que viveu aí, o meu mais idosinho foi até 22 anos. Então a gente. Você sabe que eu peguei agora, desculpa até te cortando, doutor. Eu peguei um gato com 27 anos. Olha. Se é real, a tutora disse que é. Porque ela falou que quando a filha dela nasceu, o gato chegou na casa dela e a filha dela tinha 27 anos. Mas é aquela questão: gato dentro de casa, vacinado, uma boa alimentação, né? Porque o gato precisa muito, eles têm essa dependência de ambiente também, questão de areia, alimentação, a parte de hidratação, exatamente porque eles são carnívoros, né, doutor? Precisam aí se alimentar de ração úmida, de uma fonte de água ali. E quando. Ai, desculpa, mas. Imagina, para pegar o gancho do doutor, é sobre o teste rápido, né? Acho que a partir do momento que o tutor ele adota, que ele assume essa responsabilidade em pegar um pet para cuidar, eu acho que a gente tem que ter a conscientização também do teste, né? Pra gente realmente tentar pegar nesse começo. Realmente esse paciente tá positivo? Tem muito tutor que tem medo do teste, né? Tem medo de fazer o teste vir positivo. Então, eles morrem de medo de fazer com medo do resultado e como vai ser a vida desse animal depois. Mas a gente sabe que fazendo um controle ambiental, trazendo uma qualidade de vida, esse animal vai ter uma sobrevida muito interessante. Exatamente. Eles morrem de medo do resultado do teste. E aí, se deu se é positivo, a gente vai suplementar. Exatamente. A gente pode suplementar para manter essa imunidade equilibrada e evitar essa queda de imunidade, né? Quando a gente entende com o que a gente está lidando, é mais fácil, né? E, doutor, falando sobre teste mesmo, eu acho importante a gente falar a questão de testagem às vezes ao longo da vida, né? Porque quando o tutor acaba de adotar aquele gatinho ali no gatil, né? Numa ONG, às vezes a gente faz aquele teste rápido. Vou deixar você explicar sobre isso, porque eu sei que tem determinadas fases para a gente fazer essa testagem. Bom, ao longo da vida é bom porque às vezes o gato ele sofre uma internação no meio do caminho, então mesmo nunca saindo de casa. E também pode ter testado, principalmente o pessoal que adota, as ONGs faz o teste rápido e já fala, nossa, não tem nada, né? Só que não é assim, a gente sabe. A gente teve um caso recente que nós testamos no teste rápido, deu negativo, passou 15 dias, começou a manifestar sinal clínico, a PCR de RNA positivo e desenvolveu linfoma. Então, não dá para confiar só em... Então, a gente tem que associar e tem que ter alguém que interprete. Que às vezes você pega um teste, uma PCR, que é o mais moderno hoje, né? Positivo, e aí o veterinário já condena o gato. Fala, tá PCR positivo, não sei. Não, é interpretação. Pode ser que ela fique positivo remissiva, ela vai perdurar aí um tempo, né? Pode ser que ela manifeste amanhã.
Explica um pouquinho sobre a FeLV remissiva aí para as pessoas entenderem. A remissiva é que o paciente teve contato com o vírus e o organismo, ele conseguiu criar ferramentas para isolar o vírus, né? Ele vai permanecer ali quietinho, mas nada impede que se torne ativo durante a vida. Então, é algo que a gente não... fica difícil para a gente lidar, né? Que a gente tem uma falsa consciência quando vem um ser novo na nossa vida, né? Um gato, um cachorro, alguém que a gente vai adotar, que tá escrito que vai viver 20 anos, ele vai viver 20 anos. E quando você tem uma doença pré-diagnosticada, você já acha que aquilo obrigatoriamente vai reduzir a vida dele. Só que não é isso, né? Se você der a qualidade, foi monitorando, você vai conseguir dar o suporte para o paciente, né? Até se vier a ter linfoma, a gente consegue com oncologistas e entrar com tratamento, tudo, e dar qualidade de vida. Agora é uma dúvida minha, tá? Porque eu outro dia peguei um paciente, ele foi em colega e testou no teste rápido positivo. Mas na mesma semana a gente fez o PCR e deu negativo. E aí? Então, aí são as fases da doença e as interpretações, né? Então, tem que ver como que tava lá. Você acha que no caso desse podia... podia ser uma... É que o gato não era só isso também, tá? Tinha mais coisa. Assim que tá. Nunca veio sozinho. Isso é uma vantagem do gato. É que assim, era um gato que também tinha uma suspeita de esporotricose. E ele tinha vindo do gatil, o tutor comprou ele. Faziam 4 dias, ele começou com uma diarreia incessante. Aí foi em colega, numa outra clínica, fez o teste rápido e testou positivo pra FeLV. Aí ela foi buscar uma segunda opinião, conversar e tudo. E aí chegou, o gato tava com uma lesão no nariz bem feia, assim. A gente falou, ó, a gente vai ter que fazer uma citologia, poder investigar mais esse nariz e vamos pedir o PCR. Só que faziam 4 dias e o gato tava num estado, assim, bem grave. Ela pagou, era aquele gato que parece uma onça, o Bengal. Eu falei, olha... Sinceramente, conversar com o gatil pra ver e tudo. E nesse meio tempo, ela e o marido também começaram a apresentar feridas no braço. Nossa, e lascou. Aí ela tomou a decisão de devolver esse gatinho, porque ele tava trazendo... Não que ela não gostasse do gato, ela ficou se sentindo super mal. Mas ela estava preocupada com aquele gato, né? Vindo de um combo aí. E aí ela me perguntou, ele realmente tem FeLV? E aí eu falei, pode ser uma remissível, mas aí a gente teria alguns outros problemas. Mas às vezes acaba acontecendo isso, de às vezes testar positivo num teste rápido, e às vezes no possível PCR negativo, e aí a gente tem que ir acompanhando esse paciente. Aí é acompanhamento. Provavelmente ela teve ali, ela deve ter o vírus nessa gatinha, e aí se tornou remissivo. Aí a gente tem que ir testando. Aí qualquer coisa você pode usar o quantitativo, que mede a quantidade que tem. Então, a gente vai usando de vírus. E o principal, que eu sempre falo, é não só o exame, é o paciente. Clínica, né? A gente nunca pode esquecer que a clínica é soberana. Isso aí a gente fala em tudo, né? Em qualquer, acho que depende do caso. Às vezes o exame não diz o que a gente quer, mas a gente tá vendo que é aquilo ali. Mas enfim, vamos falar sobre esses prejuízos, então, da doença, né? Por exemplo, o linfoma, né? Como que um tutor pode perceber aí que esse gato pode estar começando a iniciar um linfoma? Tá. Bom, o gato, ele apresenta muito mais o linfoma mesentérico do que o multicêntrico, tá? Ao contrário do cachorro. Tudo que eu vou falar, eu falo que é o contrário do cachorro. Porque eu aprendi assim na faculdade. Na faculdade foi um terror, né? Há 15 anos atrás, o pessoal vinha falar de gato e falava, você faz isso e isso no cachorro, o gato vai morrer se fizer. Então, é um negócio meio complexo, né? O cachorro apresenta mais o multicêntrico, que são os que a gente consegue palpar. O gato é mais mesentérico. Aí a gente usa o controle de imagem. Então, essa gatinha que apresentou linfoma tinha no tórax, né? Então, dificuldade respiratória, começa a se isolar, ficar mais quietinho. E a hora que o gato abriu a boca para respirar, corre, porque é emergência, né? Como eu falei, eles não gostam de apresentar sinal clínico, eles gostam de ficar quietinho ali. Então, uma boa avaliação clínica, física, é o principal, né? E uma boa anamnese. E o que normalmente o gato é um ser assim tão diferente que eu falo que ele conversa com o responsável. E o responsável percebe a doença antes de ele ter a doença. Sim. Então, é muito impressionante que o responsável chega pra gente e fala, ó, meu gato tá esquisito. Essa é a principal queixa. Se for perguntar pra mim, cara, qual que é a maior queixa que você tem na sua anamnese? Tá esquisito. Você fala, pô, que o cara tá esquisito? Tá esquisito? Você olhou, fez o exame, não tem nada. Volta depois, você vai achar. Parece que o gato vai lá e fala pro dono, ó, eu tô estranho, cara, vem aqui cuidar de mim. Não, a tutora outro dia, era um caso de FeLV também, você vê, né?
O gato tava normal e ela falou que ela tava dormindo. Ela tava dormindo e ele fez xixi na cara dela. Nossa. Meu Deus. Acorda. Ela falou que de madrugada ele virou a bunda assim, um xixi assim. Aí ela olhou, ele olhou pra ela assim no olho, de tipo assim, não tô bem? Uhum. Tipo, chamando a atenção. Real. Isso era 3 horas da manhã. Ela levantou, olhou pro marido dela e falou: ele não tá bem? Ele, não, ele só fez xixi. Não, ele não tá bem. A gente levou ele pra clínica, ele tava com uma anemia severa. Ela não tinha percebido a gravidade. E aí a gente foi testando, foi cuidando, ele ficou bem, né? A gente entrou aí com suplementação, ele ficou bem. Não chegamos ao ponto de transfusão, que eu acho que é um tema que a gente também pode falar sobre a questão de transfusão. Porque chegam gatos aí com FeLV que é complicado, né, doutor? Você costuma indicar transfusão? Como que é? Aí a gente vai abordar outra coisa diferente. Bom, de acordo com o melhor transfusão é aquela que não é feita. Exato. Então, Eu tô perguntando essa como a gente sabe, né? Porque é Eu- complicado. porque você tá entrando com nada que não é dele, no organismo dele, para ele ter resposta, ele já vai estar doente, então você vai ter que achar a hora certa do gatilho. Não é a hora certa, não é o exame, a hora certa é o paciente, né? Então, pode-se fazer, não é desaconselhado fazer, né? Existe, só que tem que saber a hora certa, né? Então, e tem gatos que você acaba fazendo 3, 4, 5 transfusões e aí a medula já foi embora, já não tá mais produzindo e não tem mais, você não vai viver de transfusão. Você tem que avaliar como que tá o organismo ao todo, né? Claro que a transfusão, vamos falar bem simples, assim como eu falo para os responsáveis, seria uma energia para o animal conseguir responder para algo emergencial, mas não dá para prolongar a vida recebendo transfusão. E é Forteato, né? E é importante falar da transfusão também, tomar cuidado, né? Porque a transfusão para gatos, assim, gatos têm bastante doenças acho que todos, né, os animais. Mas às vezes você vê o pessoal fazendo transfusão de gato para gato, às vezes sem saber ao certo, né? É que assim, o cachorro ele tem diversos tipos sanguíneos, o gato tem 3, né? Então. Então, para ter uma reação é muito mais diferente. Então, não dá para chegar e falar, vamos colocar lá e ver. Às vezes, se tiver, o que eu costumo falar é, se aquilo lá for a única ferramenta que você tem, e você sabe, se você não usar, você vai perder o paciente, tendo bem conversado, orientado, explicado, acho que tudo que é bem explicado não é errado, né? Então você senta, você explica. Claro que o veterinário, ele é o único que sabe realmente a importância da decisão. Então a gente tem que falar, mas ele tem que explicar, ó, nesse caso, o ideal é isso, 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 mas o que a gente tem de ferramenta e tempo é isso. Então, se a gente não fizer, a evolução provável é essa. Porque é sempre provável, né? Nossa profissão é sempre provável. Não dá. Às vezes você pega um gato e fala, olha, daí, infelizmente, a gente vai perder esse paciente. Mas o cara vai lá e recupera e sai andando. Você fala, não, que eles surpreendem, né? Eles têm as idinhas dele ali de reserva para usar na hora que precisa. Sim. E, Maria, acho que é legal a gente falar do tipo de teste que a Ourofino fornece, né? Sim. Qual a tecnologia que é desse teste, é um teste que a gente usa aí na rotina, um teste seguro. Exatamente. Dentro da linha, nós temos vários testes, né? Então, a nossa linha chama Conclui. E dentro da linha, a gente tem o teste de FeLV, justamente para a gente conseguir acompanhar essa janela imunológica, né? E o que o teste ele vai ler? Ele vai ler o anticorpo que o animal vai ter. Então, a partir do momento que ele tem um contato ali com a doença, ele já vai ter um anticorpo sistêmico, né? Já tá ali correndo no sangue. E a partir disso, a gente consegue fazer essa identificação na leitura do SNAP do teste rápido. É um teste prático, né? Então, ele nos auxilia muito na rotina, pela praticidade do resultado já sair de 10 a 15 minutos. A gente faz no consultório, gente. Exatamente, faz no consultório. E a gente já começa a ter esse direcionamento. Claro que, né, os estudos, todos os parâmetros que a gente tem de trabalho, eles indicam que no mínimo a gente faça 2 testes, como o Dr. Ricardo comentou, Sim. né, para que a gente tenha realmente um parâmetro, porque às vezes o animal ele teve acesso ao vírus, mas a gente ainda está naquela fase atípica, né, que pode ser que a gente não tenha nada sistêmico e talvez a gente tenha só o PCR, que vá fazer identificação. Mas se ele não tiver ainda nessa fase, a gente tiver mais nessa fase sistêmica, a gente vai ter a leitura do teste rápido, que é a leitura do antígeno da nossa linha Conclui. Então, ambos acho que tem que trabalhar juntos aí para a gente conseguir
ter um diagnóstico legal. Isso, a Ouro Fino fez um negócio que é pra quebrar um pouco essa história de FIV e FeLV, né? Ela veio só com o da FeLV, porque normalmente o pessoal fala FIV e FeLV, eu acho que é uma só, né? Então a Ouro Fino veio com essa abordagem de quebrar essa relação dos dois. Sim, exatamente. E é aquela questão, porque às vezes o animal tem FeLV, ele precisa fazer o controle, mas não precisa ficar fazendo controle nas duas doenças, porque às vezes é um gato que tá dentro do apartamento, não tem contato com nenhum outro animal, então não tem a necessidade, né, João, da gente ficar testando pra FIV. Até porque a FIV, depois que testou uma vez, por ser detecção de anticorpo, ela vai ficar anos ali circulante, né? A FeLV a gente vai, como o doutor, né, comentou, progressivo, regressivo, pode ter abortivo, então a gente tem várias fases que a gente vai detectar de maneira diferente nesse teste. Sim. Então a gente detectar a FIV primeiro é importante, mas depois para um acompanhamento desse paciente, né, o teste de FeLV já oferece isso pra gente, um acompanhamento bem mais completo, mais simples, usando muito pouco de amostra, né? Uma gota de sangue já é o suficiente pra gente fazer o teste da linha conclui. Então a gente consegue ter essa leitura em 10 minutos, é muito mais prático, né? E super seguro, né? É um benefício, né? Eu uso bastante o teste rápido no consultório, eu confio bastante, assim, nos testes de vocês, eu acredito que o Dr. Nery também. Usa até mais do que eu, né? Porque só gato. E a vacina, doutor? Você costuma fazer no antirrotina? Ó, o protocolo vacinal, normalmente, a gente tem que ir isolado, né? Cada paciente é cada paciente, mas a recomendação é, pelo menos de filhote, fazer, tá? Sim. Então, a gente, hoje em dia, tem várias linhas de vacinas que estão isolando a FeLV, né? Estão fazendo quádrupla mais FeLV, e aí tá difícil até de a gente encontrar, a gente chamava de quíntupla, que era já a completa da FeLV. Então, cada fornecedor, cada indústria vai por uma linha. Mas eu preconizo sempre a vacina de filhote, tá? Com a FeLV após adotado, né? Então a gente faz a quíntupla, que nós chamamos, que é a FeLV. E anualmente a gente vai olhando de acordo. Tem algumas vacinas que falam que tem que vacinar a cada 2 anos, tem vacina que fala que é anual. E também vai do desafio, né, do paciente. Até a Wasava, que é a nossa guideline aí, fala que cada caso é um caso. Sim. Né? Então, É bem individual. é. Mas, assim, a gente notou que de 2023, isso é um artigo real, né? Tava dando uma olhada, que de 2023 pra cá, a gente tem um aumento crescente de 30% dos casos de FeLV. Então, eu queria saber sua opinião, assim, em vacinação em massa. Tá. A gente tem o problema da vacina de FeLV, que a gente passou um mês de turbulência aqui no Brasil, né? Primeiro ela chegou a vacina, aí falava que tinha que testar, a gente não tinha o teste. Aí ninguém queria fazer a PCR. Aí chegou o teste, aí não tinha mais a vacina. Aí de repente agora a gente tá com os dois aí, mas ainda tem essa oscilação. Tem vezes que você não encontra a vacina. Mas o ideal seria o que o pessoal fala, miou, testou, vacinou. Então o ideal seria mesmo para controle é a vacina, né? Então acho que o certo mesmo seria uma abordagem de vacina, porque é o que, embora a gente está evoluindo cada vez mais nos estudos de tratamentos e até, quem sabe, vai evoluir para cura, a gente tem que começar lá de baixo, que é a prevenção, né? Então a vacina é o ponto forte aí pra gente, né? O que mais importante que tem contra essa doença. E pensando aí naqueles tutores que já têm um positivo em casa, e às vezes tem vontade de ter mais um companheirinho para aquele gato, qual que é a sua indicação? Bom, vamos lá. Claro que na vacina, mesmo 100% vacinado, tudo fala para não colocar em contato, né? Então, mesmo o gato vacinado fala para evitar essa exposição. Mas é muito difícil, né? Um dono de gato ter um gato só e nunca adotar outro é coisa. Acho que eu não conheço. Você sabe que é esquema de pirâmide, né? Você vai pegando Dessa cor eu não tenho, dessa cor eu não tenho. Exatamente. É o tricolor, Exatamente. isso eu não tenho. A gente tem colegas veterinários que estudam exatamente o porquê um ser normal vira um elurófilo, né? Um colecionador de gato. Então, tem estudos disso, é real. Legal. Então, o certo é, ou você recomenda não adotar, né? Que é difícil você convencer um dono de gato, um gateiro, a não adotar. Ou você aconselha fazer a vacinação, tá? Que, mesmo explicando que através das bulas não é recomendado. Ou você aconselha adotar um outro FeLV. Que né? ótimo. Pronto, já resolve, né? Existe alguns lugares, né? De gatis, né? Desculpa. Que são isolados. Existe o gatil para FeLV, o gatil para FIV, o gatil para FIV e FeLV e o gatil para que é saudável. Só que dentro de casa a gente não conseguiria fazer isso, né? Não dá. E a gente até quer que eles fiquem misturados, né? Nosso sonho é fazer os gatos viverem em colônia, mas normalmente eles não vivem em colônia, né? É só o sonho do ser humano isso, né? Então, eu recomendaria que, se não tiver como evitar, se há um desejo muito grande,
Se encontrar um gatinho, eu sei que é difícil falar, pô, vou adotar um gato doente. Não, você já cuida de um gato doente. Então busca um que tem mais ou menos próximo ali, pelo menos você evita a exposição. Ou se, tipo, chegou depois, né? E já veio que eu já tinha meus gatos, ele era positivo, eu vou ter que doar ele. Não, eu acho que entra na nossa família é difícil de tirar, né? Então, um gato é um ser que, de repente, ou ele te adota, ou cria um caso de amor ali e não vai embora. Aí vacina, né? Mesmo a bula das vacinas não sendo recomendado, né? Pelas bulas, mas aí vai do amor mesmo, não tem o que fazer como ficar sem. Não, gato é um bichinho, assim, sensacional, né? Eles são extremamente carinhosos. Eu falo que quem fala que gato é egoísta é porque nunca teve gato. Porque você tá no banheiro, eles estão atrás de você. Você tá na cozinha, eles estão atrás de você. Eles querem colo, eles sabem quando você tá mal. Então, gato, assim, é sensacional. Meu gato me chama pra dormir. Na hora dá 10 horas, ele começa a miar e eu já sei que tá na hora de dormir, porque ele quer dormir. Eu tenho que deitar e ele vem deitar junto. Já sei que é 10 horas, tá na hora de deitar, porque ele já quer dormir. Eu tinha um paciente que tava internadinho outro dia, aí o tutor dele falou assim, eu reclamei a vida inteira que ele me acorda 4 horas da manhã pra comer, mas eu tô sentindo tanta falta, porque dá 4 horas eu acordo. Porque eles têm hábitos crepusculares também, né, doutor? E eles têm o dom de fazer a gente trabalhar pra eles, né? A gente vai na exatamente. vontade deles. Não, e como eles são companheiros, né? Você vê, esse final de semana mesmo, eu tenho 2 gatas, né? Tem a Nélia e a Bárbara. E aí, as duas são super juntas, elas vivem grudadas. E a Amélia pulou em algum lugar na minha casa e quebrou 2 unhas. Eu não tinha visto. Eu vi a Amélia deitada na minha cama e tá tudo bem. E a Bárbara, meu, 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 tipo, atrás de mim. Eu falei, ixi, ela tá querendo alguma coisa. Eu fui lá, peguei ração, pus. Não. Sachê? Não. Eu falei, ixi, não quer sachê, tá ficando doente. Aí, olhei a caixinha de areia, tava limpa. Olhei a água, tava limpa. E ela atrás de mim, meu, 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 meu. E eu falei assim, a Amélia também não veio no sachê, né? Fui lá na cama. Aí, a hora que eu peguei a Amélia, pus ela no chão, assim, ela veio mancando. Com as 2 unhas quebradas. Você vê que a outra foi avisar. Aí ela ficou tranquila. Aí peguei a Amélia, fiz curativa ali, passava uma pomadinha. Não sei até agora onde ela machucou aquelas unhas, porque ela não sai de casa, mas enfim. Você vê que o quanto eles são companheiros, né? Uma foi avisar que a outra tava machucada, que era pra eu cuidar da outra. Doutor, conta pra gente uma história, assim, de superação de Felve, assim, uma história que você guarda no seu coração aí. Nossa, agora você complicou, porque a minha Vários. memória recente é bem difícil, porque a gente atende muitos, né? Então, o que a gente tá agora é a nossa paciente que resolveu achar a família dela recente, que foi a mais recente, que pra mim, a minha memória mais recente é melhor, porque eu não consigo acumular muitos casos na memória. E que chegou, ela conheceu a dona, né, não vou falar nomes, e se apossou da casa, entrou pela janela, começou a falar, putz, eu vou morar aqui, a responsável só tinha cachorro, não gostava de gato, tipo, ela falava, ó, gato não dá, tipo, ela tem cachorro grande, e aí, hoje a casa, ela tem uma separação dentro da casa com tela pra gata, então, e ela a gente testou, deu negativo, deu positivo, e tá em quimioterapia hoje, já tá bem, tá evoluindo bem, eu espero que continue assim, acho que ela tá na 5ª sessão de quimioterapia. Nós não fazemos quimioterapia lá, a gente encaminha para um oncologista, né? Aham. Então ela tá indo super bem. E eu espero que continue assim, né? E tá comendo, tá ativa. E foi um caso que o mais impressionante é que ela adotou a responsável que nem contato com o gato tinha. E hoje você vai lá na casa, a casa, tipo, eu entrei na casa e falei, não acredito. A casa tem tela para ela chegar perto do gato, não sai mais, tá fechadinha. Tipo, o dia que ela falou, tá bom, você quer morar aqui, então você vai morar aqui. Você não vai mais pra rua, você vai... E é um caso, assim, de amor, né? Os gatos, eles têm esse dom. Ah, que legal. Vocês têm alguma história pra compartilhar também? Eu não, gato. De Felve, lá na clínica que eu trabalho, a gente atende muito, né? Então, sempre tem muito filhote com Felve. Então, e aí pra doar é muito difícil. Então, assim, acho que todos, aqui o doutor falou, a gente não consigo lembrar de um específico, mas toda vez que um Felve positivo é adotado, a gente fica muito feliz. Porque é muito triste ver eles ficando pra trás, né? Então, às vezes a gente tem a ninhada Felve e a ninhada que não tem nada. A ninhada que não tem nada vai todo mundo embora, e a da Felve vai ficando. E aí eles passam, às vezes, a infância inteira, até o 6º, 7º, 8º mês, dentro de baia fechada, dentro de gaiola, dentro de espaços isolados. Às vezes a pessoa não consegue nem fazer um lar temporário, então é muito triste porque eles vão ficando, né? As pessoas olham com outros olhares para eles. Então, eu gostei desse, mas é velho, então não quero. Então aí eles vão ficando, né? Então, toda vez que a gente tá lá, tô mexendo em algum silvestre, eu dou uma espiada, né? Porque eu sou gateiro.
Então eu sempre vou lá dar uma olhada na internação dos gatos. E aí sempre que tem um felve positivo, eu falo, você vai arrumar uma casa, né? E aí eu fico brincando com eles, tem que dar atenção, porque o pessoal trata como se fosse uma doença que vai passar pra gente. Exatamente. Né? É um preconceito, e aí toda vez que um filhotinho é adotado com felve, a gente faz uma festa, a gente tira foto, arruma ele pra ir pra casa nova, porque é sempre uma vitória, tipo, exatamente. Então aí quando vem uma pessoa falar, não, eu quero um felve, porque eu já tenho um felve em casa, a gente, nossa, meu Deus, uma pessoa que já tem conhecimento, porque às vezes a pessoa vai pegar, ela pega por pegar. As meninas da adoção, né, lá da ONG, elas são extremamente rigorosas. Mas a gente sabe que às vezes a pessoa pega, né, em outras situações e deixa o animal ir pra rua. Ele é felve positivo, então ele vai passar essa doença, ele vai infectar outros gatos. Então a pessoa tem que ter ciência. Então quando é uma pessoa que vem já procurando felve positivo, a gente já fica até mais feliz que é uma pessoa que tem uma conscientização, né? Eu tenho uma cliente, a Lari. Nossa, ela é maravilhosa. Um beijo pra você, Lari. Ela tem 5 felve. E ela teve o primeiro sem saber que era felve. Ela pegou, descobriu, estudou sobre a doença. E ela falou, não, eu vou cuidar. E ela era apaixonada por esse gatinho. E aí ela sentia que ele estava sentindo falta de outros, né? E ela começou a entender exatamente isso que você acabou de falar. Que os gatinhos de felve iam ficando, que eram menosprezados, que tinha, assim, ela fazendo controles, eles ficavam bem, mas eles precisavam exatamente desse cuidado especial. E nisso, a Lari hoje tá com 5 felves, 5 ótimos, faz controle, faz os exames, castradinhos, bonitinhos. Mora em apartamento. E ela fala, eu escolhi eles exatamente porque eles eram felve. Sim. Né? Se é um gato preto com felve, nossa, a situação piora muito. Porque gato preto, ninguém quer gato preto. Então, quando é um gato preto com felve, a gente fala, meu Deus, ele foi premiado. E aí, quando ele é adotado, é uma festa, porque eles passam a vida toda na vaia, né? E aí, às vezes, vai para um lar temporário. Ele fica no lar temporário assim, a pessoa mora aqui, na casa do fundo, ele fica lá sozinho, entendeu? Então, todo mundo tá aqui, ele tá lá no lar temporário, mas ele tá mais afastado, porque senão ele pode passar pros outros gatos. Então, acaba sendo muito complicado. E as meninas da ONG ficam desesperadas, né? A primeira coisa que elas falam é testar. Testa, retesta, faz vários testes, faz o que for necessário pra gente chegar no diagnóstico. E aí, quando vem positivo, é sempre aquela tristeza, mas a gente já consegue driblar isso, né? As meninas da clínica driblam muito bem. Certo. Vamos falar um pouquinho agora sobre, não é tratamento, né? Porque não existe uma cura, né? Mas é um tratamento aí conservativo, pensando aí na qualidade de vida desses pacientes. Quais que são geralmente as suas indicações, doutor? Bom, não tem tratamento, né? É claro que tem toda a fase experimental aí, não sou contra experimental, acho que é algo que tem que ter, que é como aos poucos a gente vai desenvolvendo, vai aumentando os números de casos e de resposta, então tem que evoluir, né? A medicina veterinária vai evoluindo, graças a Deus, tem bastante, é lento, mas está evoluindo, né? Então espero que um dia a gente tenha bastante ferramenta para lutar contra os retrovírus também. Tratar, infelizmente, dar suporte imunológico, né? E tratar sinal clínico, tá? E não deixar ter que apagar fogo. Então, acho que o principal é positivo. Vamos montar uma rotina mais de retorno ao veterinário. Sei que ninguém gosta de ir no médico, mas a gente já tem ali uma doencinha. A gente vai mantendo ele com os tratamentos, com o suporte, com as avaliações clínicas, para se pegar um linfoma ou alguma coisinha de complicação, pegar no comecinho, para ver se a gente usa ferramentas para ajudar o organismo a combater, né? A gente não tem como zerar esse vírus, embora tenha alguns estudos aí falando que existem medicações que tá conseguindo zerar, mas é N pequeno, né? Então, N é o número de pacientes. É pequeno ainda, né? Pra gente poder falar, achar uma cura. E a gente tem legislação, tem um monte de coisa que deixa a gente meio engessado ali. Mas o ideal é o acompanhamento. Dê um positivo, faz que nem a sua responsável que você atende. Acompanha, né? Ao invés de ir só uma vez por ano para tomar a vacina, põe mais uma consultinha aí no meio e vai olhando, tipo, 6 meses a gente dá uma avaliação. Toma um pouquinho mais de atenção no gatinho, né? Tipo, começou a não comer, urinou fora, ficou mais quietão, mais escondido, já é um sinal, né, pra gente avaliar. E lembrar que não é porque o gato não tem uma doença que ele vai viver saudável no resto da vida. Essa doença, a felve, ela predispõe a outras. Só que não necessariamente ela vai fazer com que seu gato viva menos. Então, às vezes, a gente pega paciente lá, foi adotado filhote, aí tá com 15 anos, 16 anos, e aí você testa, deu positivo. Às vezes vem encaminhado pra gente
um gatinho de 16 anos positivo, corresponsável, arrancando os cabelos, falando que agora, o que que vai fazer? Poxa, você viveu já praticamente, eu acredito que você teve vivido no mínimo aí uns 10 anos com ele positivo e nunca sofreu. Então vamos daqui pra frente, a gente só vai acompanhar melhor, só isso. Legal. E a parte da Ourofino tem a parte de suplementação, acho que a gente pode falar aí desses suplementos legais, né, Mari, que a gente tá usando agora. Como Eu acho ferramenta. que desde o primeiro momento, quando o animal já vem para a clínica e a gente começa a investigação, ele já vai ser um paciente um pouco mais anêmico, né? Já vai ser um paciente pálido, né? O tutor já vai avaliar ali, olhando na rotina, ver que já não é um paciente que está com a mucosa bonitinha mais. Então, dentro da nossa linha, nós temos alguns suplementos que eles vão tratar essa anemia, né? Então, a gente vai conseguir dar esse suporte para manter essa imunidade mais estabilizada, para a gente evitar que essa imunidade caia e a gente manifeste outros sinais, outros vírus, né? Outras doenças que venham aí paralelo a tudo isso. Então, dentro da linha, a gente tem, né, o nosso suplemento, que vai dar todo esse suporte. E nós temos também um outro suplemento que ele vai ajudar, talvez, nos novos hábitos desse animal, né? Para tentar trazer uma calmaria, vai ser um paciente um pouco estressado, talvez pela administração de medicamentos que a gente vai ter que trabalhar ao decorrer desse manejo. Então, dentro da linha, a gente tem um pouquinho também dos nossos produtos que vão trazer aí, que vai tratar essa parte do estresse. Que são essas partes dos imunomoduladores, né? Eles vão estimular aí essa parte de imunológica, a parte de anemia. É lógico que não vai ter a cura, mas vai ajudar bastante aí no acompanhamento desses pacientes. Eu agradeço muito a participação de vocês aqui no nosso podcast. Foi um tema muito legal. Acho que a gente precisava falar disso, né? Cada dia mais a gente vê essa disseminação dessa doença. Ainda algumas pessoas com aquele pensamento retrógrado de pensar que o gato precisa da voltinha na rua, né? Que ele precisa ir ali para ser feliz. Tem gente que acha que para ir para rua o gato vai ficar feliz. E não é assim que funciona, né? Ele pode trazer essas doenças que não tem cura, que o tratamento às vezes é difícil, tem que ficar fazendo controle. Então, se a gente consegue manter esse gato dentro de casa, consegue realizar a vacinação, fazer o acompanhamento com o veterinário, sempre é o melhor, né? Exatamente porque a gente já falou, né, doutor Ricardo? Eles demoram para demonstrar sinal clínico, né? Às vezes, até eles sentirem realmente, você conseguir entender aquele recado, pode ser hard. E às vezes, se ele já tá com uma doença, uma saidinha dele para ele não voltar, né? Que é o que os antigos falavam, saiu para morrer. Saiu para morrer. Ou até trazer uma zoonose, né? Pensando aí no paciente esporotricose. Esporotricose. Né? Como você disse que você atendeu. Então, pode ser. Às vezes a gente tá achando que tá fazendo bem e ele tá trazendo outras coisas aí pra casa. Aí eles levam doenças para lugares inimagináveis. Quando eu fazia estágio no zoológico, o leão teve felve. Meu Porque Deus. os gatos que entravam no zoológico abandonavam muitos gatos ali, porque era atrás de um parque botânico. Então os gatos eram abandonados ali e eles tinham felve e eles entravam e usavam a caixinha, né? A caixinha de areia do leão, eles defecavam e urinavam próximo e o leão teve, né? Então ele teve com o linfoma, né? Então a gente teve que fazer todo o tratamento, ele infelizmente não resistiu, mas ele tinha felve, né? Entre os manejos, a gente fez um teste rápido, né? Comum desse que a gente tem em clínica, e ele veio positivo para felve, né? Olha que gato corajoso, né? Exatamente. Exatamente. É que Ousado. por conta dali daquela mudança, às vezes eles não ficavam sempre. Então, se o leão tava para cá, aqui tava fechado. Aí eles entravam aqui, defecavam, urinavam, o leão entrava, às vezes, né, mesmo fazendo ali a higiene, às vezes durante a noite eles faziam isso, não tinha ninguém no zoológico para controlar, né? Deixa eu te perguntar uma coisa agora, uma curiosidade minha. Os leões também fazem essa marcação de território? Eles disputam território com o gato? Através da urina? Disputa. Não vai ser uma disputa de território igual a gente viria na natureza, né? Com leão com leão, o gato com gato. Mas sentindo o cheiro, eles acabam tendo essa disputa. Os felinos menores também, os maiores também, porque sente o cheiro de um animal diferente, ele vai querer demarcar, né? E aí a gente imagina que nessa transmissão tenha ocorrido por conta de um gato de fora, Sim. que às vezes por conta disso acabou urinando, defecando ali, demarcando o território, ou no ambiente que às vezes o leão estava separado, eles entraram naquela área comum e aí acabou tendo esse contato, até mesmo pela grade. A gente imagina que tenha sido isso, porque a única maneira de a gente ter um contato aí da felga é pela saliva, como a gente comentou. Então, em algum momento, né, eles compartilharam o mesmo pote de comida, né, e em algum momento houve essa transmissão aí e o leão acabou desenvolvendo, porque ele veio positivo no teste, todo mundo até assustou, porque, meu Deus, né,
Positivo pra felve. Como que pegou? Mas eram muitos gatos. E a prefeitura fez todo um trabalho em volta nos bairros. Vamos testar os gatos, vamos doar quem consegue doar, vamos castrar, vamos fazer toda a vacinação. Aí o bairro em volta ficou bem ciente, mas né, o leão estava com felve. Então foi assim para chamar a atenção, realmente para você ter atenção na doença, um animal grande tem que ter essa doença para todo mundo se conscientizar nos pequenininhos, né? Sim, que legal. Olha, eu nem imaginava. E aí, eles devem ter. O leão carnívoro devia comer ali no mesmo lugar, ficou algum restinho de carne, certeza. exatamente. Mas enfim. Gente, muito obrigada mais uma vez pela presença de vocês. Agradeço você ao público que está assistindo a gente. Se vocês tiverem dúvidas, pode deixar aqui embaixo nos comentários. Agradeço à Prefeitura de Campinas e ao IMA pela oportunidade de gravar mais um podcast assim, aqui com assuntos tão importantes para as pessoas, né? Então, muito obrigada e até mais. Bem mais, pode ajuda os tutores sempre atentos e cheios de amor e carinho pelos bichinhos. Sempre com bem, mais tarde tudo fica mais tranquilo. Vem com a gente na segunda.